Atravessamos a nossa ponte e esse é o nosso recomeço. Ao longo dessa caminhada, percebemos que não somos e nem queremos ser uma única coisa. Em um mundo de rótulos, decidimos nos rotular paralelas. Direções que não se cruzam, não se cortam, mas que caminham juntas, com hora, local e espaço para cada uma. Essa nova fase representa a nossa multiplicidade, como mulheres, mas também profissionais //, construindo carreiras paralelas, não lineares e tão potentes nesse mundão digital. Sejam bem-vindas, esse é o primeiro episódio do podcast Paralelas. Para quem chegou aqui de paraquedas e não está entendendo muito bem o que é isso, eu sou a Bia. Eu sou a Paola. E esse é o nosso novo projeto. Paola, explica aí que mudança foi essa que a gente quis fazer. Para quem não está entendendo, a gente já teve um primeiro projeto, uma primeira temporada do podcast que chamava A Ponte. E aí a gente atravessou essa ponte e estamos recomeçando aqui com esse novo nome, fazendo rebranding, desenvolvendo uma nova proposta para o projeto também. E a gente queria compartilhar aqui nesse primeiro episódio que mudanças foram essas e o que motivou a gente a fazer essas mudanças. Paula, explica aí para elas quais foram essas mudanças e de onde é que isso veio. Bom, como você bem falou, a gente tinha um podcast chamado A Ponte e ao atravessar essa ponte percebemos, é muito legal falar isso porque a gente percebeu ao mesmo tempo que a gente não queria ser uma coisa só, não queria se resumir em uma coisa só, assim como a gente também não queria que o projeto A Ponte fosse apenas um podcast. E durante essa caminhada, percebemos que somos múltiplas. E no mundo de rótulos, digamos assim, decidimos nos rotular paralelas. A ideia do projeto é ampliar todas as ideias que a gente tinha antes, mas que por ser apenas um podcast, a gente não conseguiria botar tudo em prática. A gente quer que isso seja um projeto, um dos nossos muitos projetos paralelos e, claro, com o objetivo que a gente sempre teve, ajudar mulheres a passar por essas trajetórias, a caminharmos juntas, né, enfrentando todas as dificuldades e adversidades de quem bota a cara a tapa e resolve empreender usando o meio digital para isso. E acredito que esse é um primeiro canal de comunicação, que agora estamos em vídeo também, além do áudio, agora também temos um vídeo. Então, isso amplia. Isso é bem interessante a gente compartilhar, porque desde o início a gente queria estar em vídeo com vocês. Mas isso não foi um impeditivo, um obstáculo para que a gente não fizesse acontecer naquele primeiro modelo. E é legal observar isso, como a gente vai compartilhando com vocês também esse amadurecimento da gente enquanto profissional e também do projeto. Então, veja, se a gente tivesse esperado as condições perfeitas, ter um estúdio, fazer tudo presencial e já entrar direto em vídeo, talvez a gente sequer tivesse iniciado. E a gente só tá aqui hoje desse jeito, porque a gente começou lá atrás assim. Então, esses projetos paralelos, esses rótulos que não necessariamente nos reduzem, a gente quer utilizar um rótulo que nos expanda, na verdade. Que abarque todas as nossas versões, né? Que é a nossa própria caixinha mesmo. Porque na internet há muita regra que é cuspida, que é dita, ou então você tem que ser a profissional assim, e você é uma infoprodutora e você não pode, você não é blogueira, você não é influencer, se você quer vender um curso, você tem que fazer assim. Se você quer fazer parceria, você tem que atuar de forma Y. E por que não integrar todas essas versões que você queira integrar? Porque isso é uma escolha nossa. E não tentar ficar se amarrando. A sociedade já tenta nos regrar demais, nos traduzir demais. E por que a gente não assume a responsabilidade por isso? Então, o projeto ele também veio daí. Para além das nossas profissões, somos também mulheres, somos empreendedoras, somos filhas. Talvez você que nos escute seja mãe ou não, você é uma esposa ou não também. E que tal a gente integrar todas essas facetas da nossa personalidade naquilo que a gente faz, né? Imprimindo essas particularidades, onde a gente toca, né? E como todo projeto que a gente desenvolve com muito carinho, a gente buscou um significado mais profundo para a palavra paralela, porque paralelo é tudo aquilo que é reto, que não se cruza, mas que caminha junto.
né? Então, acredito que nenhuma dessas nossas versões, elas interrompem ou elas anulam outras versões. Elas caminham juntas e, no fim das contas, somos tudo isso e queremos ser reconhecidas como mulheres paralelas. Esse é o maior significado dessa mudança. E aí tem um trocadilhozinho também, porque paralelas, para elas, então a gente ficou brincando ali com o significado das barras. A gente usa o L de paralelas, como 2 barras assim na diagonal, ao contrário, porque acaba se tornando um símbolo do projeto, como um logo mesmo. E se a gente isola a barra vem o para elas, né? Então, mulheres paralelas são trajetórias e carreiras paralelas. Falamos para elas, para mulheres, porque o nosso foco é carreira feminina, é empreendedorismo feminino. A gente fala, é um projeto que é feito por mulheres para mulheres. E também aí se apropriando dessa nova tendência, que são os profissionais slash. Slash vem do inglês, que é justamente barra. Que somos profissionais barra. Então, paralelas, somos profissionais barra, que não são uma coisa só. Então, de repente, você se considera como uma pessoa que é advogada, youtuber, produtora de conteúdo, podcaster, escritora, cozinheira, por que não? Então, tudo aquilo que você é um profissional barra, e isso também se enquadra ali no significado do nome que a gente quis dar para isso. Até porque quando a gente junta todas essas nossas versões, a capacidade que isso tem de diferenciar a gente enquanto mulher é enorme, né? Sim. Porque eu posso ser uma advogada, ou posso ser uma professora, eu posso ser uma empreendedora, eu posso ser uma cozinheira, que nem você falou, eu posso ser mãe. E todas essas versões, quando elas se juntam, elas fazem com que eu me diferencie de todas as outras mulheres que existem. Cada uma com suas trajetórias, com suas histórias, com suas experiências. Então, esse é o maior significado dessa mudança. Além de agora a gente não ser mais apenas um podcast, a gente quer também ajudar outras mulheres que têm vontade de também terem seus projetos paralelos. Exatamente. E iremos, a partir de agora, né, diferente da outra temporada que éramos só as duas, a gente quer trazer mulheres que são referências para nós, que nos inspiram, que de certa forma são essas mulheres múltiplas, paralelas, que além da profissão são tantas outras coisas e vestem essa camisa muito bem. Então, a partir de agora, a gente vai também conduzir um modelo meio que de entrevista. Na verdade, que vai ser uma troca mesmo, uma roda ali, para que a gente aprenda com a trajetória dessas outras mulheres também. Falei que a gente ia entrevistar outras mulheres, mas considerando que esse é o nosso episódio de estreia, vamos começar falando das nossas próprias trajetórias, né? Por que não? Ninguém melhor para começar isso do que a gente mesma. E eu vou começar aqui com uma perguntinha que ela vai ser clássica, padrão, para toda pessoa que vier aqui trocar ideia com a gente, que é uma provocação para falar sobre si sem falar do trabalho. Então, começando Paola, né? Vamos lá. Paola, fale quem você é sem falar do seu trabalho. Como que você se apresentaria? Antes de responder a sua pergunta, porque eu ainda estou pensando um pouquinho, eu acho importante a gente falar também para elas que todo o episódio a gente vai fazer também uma pequena introdução para a convidada falar sobre ela, sem falar sobre a profissão, mas a gente também vai ser desafiada a cada novo episódio falar da gente, sem falar da nossa profissão, de uma forma breve, de uma forma curta, mas trazer alguma informação que vocês não sabem, porque eu acho que o objetivo também desse podcast é fazer um pouco mais, mais a fundo da gente. Mas a gente vai trazer todo episódio numa frase curta quem a gente é, sem falar da nossa profissão. Sim, até porque se a gente fosse ficar aqui falando que a gente é sem falar do trabalho, a gente ia ficar 10 horas só falando sobre a gente. Exatamente. Então, cada episódio vai trazer uma breve apresentação sobre parte de nós, que não necessariamente o trabalho. Hoje, a gente vai fazer a primeira. Bom, a Paola, quem sou eu além do meu trabalho? A Paola é criativa, mas cabeça de vento também. E é engraçado, eu vou até discorrer sobre isso, porque eu nunca fui muito cabeça de vento ao longo da vida, mas depois que eu comecei a incorporar tantas versões de mim mesma, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de organizar um pouco
o quadrado de cada versão, em que momento aquela versão vai vir à tona. Porque eu acho que assim, a gente tem que abraçar todas as nossas versões, mas com um pouco mais de organização e cada função sendo executada numa determinada hora, né? Então, eu tenho essa dificuldade ainda. Eu vou até aquela. Vamos discorrer sobre isso. Mas a Paola é um pouco cabeça de vento nesse momento da vida. Ok. Vou só abrir um parêntese aqui sobre essa informação. É que quando a gente faz menos coisas, ou faz uma coisa só, sou concurseira, sou estudante. É mais fácil coordenar isso. Mas à medida que a gente vai... É aquela brincadeira, né? Quando eu olho pra trás, pro passado, a gente pensa, nossa, quando a gente tava na escola, semana de provas, a gente achava que aquilo era a pior coisa da vida. Meu Deus, eu não tenho tempo pra nada, que pressão, tenho que estudar, não dá tempo. Nossa, tem tempo pra nada. Não tem tempo pra nada. Então, quando você se forma, poxa, vou ter que pular a minha soneca depois da escola. E a gente parece que vai subindo de nível, assim, tipo videogame, né? Eu não sei que eu vi o Poderoso Chefão aí, mas... Gente, cada nível que você sobe vai ficando um pouquinho mais complicado. E aí, certamente, quem é mãe, escuta a gente, olha e fala, ah, coitada. Coitadas. Não sabe o que é não ter tempo na vida. Então, eu acredito que a cada degrauzinho que a gente sobe e papel novo que a gente incorpora, papel social que a gente desenvolve, vai ficando mais desafiador essa coordenação. Mas eu também acho que é questão de se adaptar. Por incrível que pareça, e aí falando aqui da Bia... Agora conte pra gente, revele pra gente quem é a Beatriz, a Bia Brito, sem falar da profissão. Também sou cabecinha de vento, tá? Quebra de expectativa. É todo mundo tipo assim, como assim? Exatamente, quebra de expectativa. Gente, eu sou muito cabecinha de vento. Eu costumo dizer que eu fui bem treinada. Sabe assim... regime militar. E eu respondi bem. A minha inteligência, a minha adaptabilidade, aprendizado se adaptou bem ao sistema educacional, ao que esperavam de mim. Então, talvez essa questão da disciplina, do foco, de ser mais organizada com o trabalho, e aqui é uma coisa interessante de falar de mim também. Sou cabecinha de vento e, por isso, eu tento me organizar ao máximo e trazer previsibilidade e ordem para que meu trabalho funcione. Então, essa característica minha, ela não aparece no trabalho de ser, tipo, dispersa e avoada, cabeça de vento, mas só no trabalho. Na vida, assim, ó, a pessoa é distraída, ouviu, não lembro, falou, não entendi, não prestei atenção, assim, totalmente dispersa. A minha cota de foco fica só no trabalho. Só no trabalho. Mas eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom, não dá pra mas também ser, assim, tão organizada. Mas eu acho que, inclusive, aquela fazendo um jabá aqui, acho que é por isso que é uma causa tão forte minha de fazer com que as pessoas entendam que uma organização mínima, pequenas rotinas, uma maior previsibilidade, isso que me dá estabilidade para que eu consiga fluir com o trabalho, porque eu sou uma pessoa dispersa e com muitas ideias, porque vem também nessa questão da criatividade. Então, eu não sou metódica virginiana, cheia de padrão, planilha, lista. Não sou. Então, e aí por isso que é um quebra de expectativa, porque as pessoas acham que eu sou mega organizada e que tudo é muito quadrado. Não é. Mas se eu não for assim no trabalho, e é muito minimamente, é só uma estrutura mesmo. As coisas não andam, porque a gente fica com a sensação que está se afogando, que não consegue dar conta de nada, e que as pessoas falam do controle. E quanto mais o tempo passar e a gente avançar nessa casinha da vida aí, mais difícil vai ficar. Imagina quando enfiar filho e mais outros trabalhos e outros projetos, se não tiver essa ordem, as coisas não fluem. E é interessante a gente, só para fazer esse adendo aqui, a gente não combinou sobre essa apresentação, mas eu acho que ela ficou perfeita para esse primeiro episódio, porque a gente trouxe nesse primeiro episódio o significado da mudança, né, do projeto, e tá falando agora que pra gente desempenhar projetos paralelos, a gente precisa, aos pouquinhos, para pessoas que são um pouco mais cabeça de vento, a gente precisa colocar uma certa organização para que todos os projetos paralelos que a gente desempenha ou que a gente tem vontade de criar, de construir, para que eles fluam da melhor maneira possível. Porque senão a gente não consegue se divertir no caminho. Não consegue, fica pesado. Então, inclusive, se você quiser aprender como, clica aqui no link abaixo do vídeo. Arrasta para cima e vem aprender comigo o método de organização e planejamento. Tá aqui aberto.
Mas esse pedaço a gente corta porque não é arraste pra cima, clique no link. Então tá, falei uma característica que eu também que eu também sou cabecinho de vento para a maioria das coisas, não todas. E quebrei a expectativa e agora eu não vou quebrar. Uma característica que, assim, se você me acompanha minimamente, você sabe, mas eu vou deixar aqui registrada porque é uma parte muito grande de mim, que é o esporte. Então, eu sou uma pessoa que é muito envolvida, engajada com o esporte, com a atividade física, com o movimento. Essa é uma parte tão forte da minha personalidade que se isso não tá fazendo parte da minha vida, eu até tenho uma crise, assim, eu me desidentifico. Porque é uma identidade mesmo. E olha que engraçado. E desde sempre. Desde sempre, desde criança. E, inclusive, ontem, comentei na terapia com a minha psicóloga que isso era uma característica que me dava estabilidade, porque é como se eu precisasse de algumas coisas da minha vida que fossem estáveis e permanentes, constantes, porque todo o resto muda muito. Eu tenho uma vida muito movimentada, eu mudo muito de cidade, eu tô sempre... O que é que mantém o meu centro? A constância. O esporte é uma forma de eu manter essa constância onde quer que eu esteja. Então, eu posso estar viajando cada semana numa cidade diferente, mas eu mantenho minhas pequenas rotinas, eu mantenho isso como parte de mim e ali eu não me perco. É como se isso me deixasse no centro, me traz estabilidade. Se eu deixo de lado essa parte de mim, eu me perco. Então, eu gosto da superação do desafio, do que aquilo representa, e também a constância, a disciplina, a estabilidade, a previsibilidade que isso traz para minha rotina. Então, eu tento sempre manter isso presente, porque é algo muito forte, assim, meu. Muitas pessoas trazem essa identidade como profissão, e ontem mesmo eu me dei conta que, para mim, o esporte é muito mais fácil. E por isso que talvez eu não tive tanto apego. Outra informação, sou bem desapegada com questões materiais, físicas, eu sou bem desapegada. Porque acho que eu não associei ali na minha transição de carreira, nossa, eu tô me desfazendo de um braço, uma parte de mim que é deixando a advocacia. Não, eu não tenho esse apego que eu tenho com esporte, por exemplo. Pra gente continuar aqui nessa sequência de perguntas e respostas sobre a gente, Paulo, tu saberia dizer qual foi o primeiro passo, o primeiro movimento que você fez, que olhando assim pra trás, tu percebe que ele foi a primeira etapa pra te trazer onde tu tá hoje? Que na época a gente não faz ideia, né? Mas hoje, olhando pra trás, qual que tu acha que foi o primeiro movimento? Bom, eu poderia falar da minha história pra vocês, uma história longa de transições, mas se você caiu aqui de paraquedas no Projeto Paralelas, volta lá na primeira temporada, quando o nosso podcast ainda era A Ponte. Lá tem toda a nossa história, as nossas trajetórias, nossos erros e acertos nesse início, né? Desde o início da pandemia, de 2020. Transição de carreira, concurseira, repensar, crise existencial. Exatamente. Então, assim, eu poderia falar muitas coisas dali, mas você me fez uma pergunta bem específica. Qual foi o primeiro movimento que eu acredito que fez com que eu chegasse onde estou hoje? Hoje, eu sou reconhecida pelo meu nome. Então, até pensei assim, poderia ter falado... Abri o Instagram e coloquei lá, antes era um nome fictício, né? A marqueteira jurídica, mas eu acho que não foi isso que me trouxe onde eu estou hoje. Eu acredito que a transição do meu perfil de a marqueteira jurídica para Paola Francesconi, num período muito específico dessa trajetória, fica até como uma curiosidade, porque eu não sei se isso eu trouxe na primeira temporada do podcast. Eu perdi meu avô na pandemia, e o meu avô tem o sobrenome Francesconi. Eu acho que você não falou, gente. Não falei, né? Não lembro. Eu acho que eu não falei. O meu avô tem um sobrenome Francesconi, é de família italiana. E eu, desde pequenininha, eu poderia inclusive trazer isso como uma curiosidade sobre mim, mas tudo bem. Desde pequenininha, eu sempre falava pra ele que, poxa, que droga, minha mãe escolheu o nome errado, o sobrenome errado da família dele. Eu falei, vô, eu queria muito ter o seu sobrenome. Porque eu sempre tive um relacionamento muito forte com ele e eu sempre gostei muito do sobrenome dele. E aí, logo em seguida que ele faleceu, por conta da pandemia, né? Eu falei, bom, eu quero transformar o meu perfil, eu quero trazer mais personalidade no meu perfil e eu quero ser reconhecida como meu nome. Quero que as pessoas lembrem de mim não como uma marqueteira jurídica, mas como a Paola. E já fazendo esse movimento de não querer me limitar só a um assunto. Porque se eu tomo para mim o nome marqueteira jurídica, eu não posso falar mais sobre nada. Então,
eu fiz essa transição, né, de nome. E eu falei, bom, já que eu vou mudar o nome, eu vou botar o nome do meu avô. Não só no perfil, né, mas como no meu nome como um todo. Não concluí esse processo ainda, mas eu acredito que esse foi o movimento inicial, assim. Foi o primeiro passo para que hoje as pessoas se lembrem de mim, as pessoas abram portas e, enfim, me chamem para coisas, hoje me reconhecendo como Paola Francesconi. Então, acredito que esse foi o primeiro movimento, essa transição de nome. E eu queria saber de você. Para você ser reconhecida como você é hoje, e falando de reconhecimento mesmo, de marca pessoal, qual foi o primeiro movimento que você acredita que te trouxe até aqui, hoje? Eu acredito que o primeiro movimento foi ter... Eu já tinha, diferente da Paola, o meu Instagram pessoal, e ele veio da minha conta pessoal, ele já existia. Então, enquanto estudante para carreira pública, enquanto concurseira, eu já dividia, de certa forma, ali um pouco a minha vida. Então, eu já tinha uma pequena audiência, e era pequena mesmo, que me acompanhava, me conhecia e tudo mais. Então, o primeiro movimento não foi nem ter aberto conta e começar a falar, nossa, que vergonha de stories, me posicionei, porque eu já fazia isso. Mas foi ter me colocado rápido à prova, no sentido de, olha só, comecei a atender. Então, na verdade, isso não demorou muito. Quando eu virei a chave que eu queria fazer a transição de carreira, eu já comecei a prestar um serviço. Eu não fiquei produzindo conteúdo, eu comecei já vendendo. Então, eu acho que o meu movimento, que foi o diferencial para eu ter chegado até aqui e ter já colhido tanto com 1 ano e meio só, em termos de serviços e confiança das pessoas, foi já ter começado logo prestando um serviço, abrindo logo a agenda. Sim, na cara dura. Oi, tudo bem? Gente, minha agenda tá aberta, tal e tal. Assim, lá nos stories. E comecei dali, 3 meses depois já fiz o primeiro produto. Então, assim, esse comportamento, essa mentalidade de errar rápido, fazer logo, não ficar muito tempo ruminando e pensando que é melhor, simplesmente ir fazendo da melhor forma que eu tinha, assim como foi o nosso podcast, né? Não é fazer de qualquer jeito largado só pra fazer o melhor que eu podia com o que eu tinha, que eu sabia. Esse eu acho que é o primeiro ponto, pra não ficar ali naquele limbo, nossa, eu produzo conteúdo há X anos, mas eu não consigo vender nada, e como que eu torno isso profissional? Não, eu já comecei, assim que eu saí do lugar de estudante e tô aqui só de vez em quando postando minha vida, isso é um perfil pessoal, eu já me posicionei como profissional e que preste serviço e venda alguma coisa, desde o início. Então eu acho que esse foi o grande divisor, assim, porque eu já comecei assim. E se você para pensar, eu conheço muitas pessoas que já têm a capacidade de começar a prestar um serviço, mas ficam, claro, por uma certa insegurança, ficam pensando, não, eu acho que eu tenho que melhorar cada vez mais o meu serviço antes de começar a prestar ele. E uma coisa que eu aprendi, e que você também aprendeu, é que a gente só consegue melhorar o serviço que a gente presta na prestação desse serviço. Sim. Porque a gente tem muitas hipóteses que a gente não vai saber a resposta antes da gente tentar. Isso serve pra tudo. Eu quero fazer um curso ao vivo gravado. Nossa, será que eu quero perpétuo lançamento? Gente, não sei. 1 ano e meio eu já testei uma quantidade absurda de formatos e tipos e modelos. Cada turma eu fiz de uma forma diferente. Cada serviço. Por quê? Porque eu só ia saber na prática. Então, assim, testar logo, errar rápido, é como se fosse uma mentalidade... É uma mentalidade de startup, assim. Que eu nem sabia, depois que eu aprendi que essa é a mentalidade do MVP, de startup, de levantar a hipótese e testar logo para validar essa hipótese. Eu acho que eu comecei assim, acertando sem saber nesse sentido, e isso foi muito positivo. Mas, claro, isso só foi possível porque eu já tinha uma conta aberta e, de certa forma, eu tinha ali, por menor que fosse, eu já tinha uma audiência. Não teria como eu abrir o Instagram do zero e propor um serviço se não tivesse ninguém lá me olhando, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Teve alguma situação nesse início aí que você parou e pensou, cara, eu acho que isso não é pra mim. Eu acho que não vai dar certo. Acho que isso não é pra mim. Quais foram as pontes que você teve que atravessar
para chegar onde você tá hoje. Porque a gente sabe que, assim, a gente fala para chegar onde a gente tá, mas a gente acredita que a gente vai chegar muito mais longe. Onde eu tô? Porque a gente tá no início ainda da trajetória. Sim. Uma amiga, inclusive, que falou isso, ela. Talvez seja na hora de tu parar de dizer que tu tá começando, né? Porque na minha cabeça, eu sou a iniciante ainda. Esse cara. Mas eu acho que é porque a gente se coloca sempre. Isso é uma característica muito. Isso é uma característica muito forte minha e tua. A gente sempre se coloca no lugar de aprendiz. Sim. E de falar que a gente sempre tem algo a ensinar e algo a aprender. Mas teve alguma situação. Se não teve, não tem problema, não, tá? Teve alguma situação que você pensou, cara, acho que eu vou parar. Tipo, acho que. Sei lá, não parar, mas que te fez questionar se esse era o teu caminho. Eu nunca pensei isso não é pra mim, mas eu já questionei, eu quero isso. Então não é uma situação, nossa, eu quero muito, mas isso não é pra mim, tenho dificuldade, é muito difícil. Não, eu tô aqui, se é pra alguém, pode ser pra mim, a minha mentalidade é essa. Se é pra alguém, pode ser pra mim. E aí a maior dificuldade são os monstrinhos, as crenças que a gente carrega com a gente ao longo da vida. Porque a gente já falou isso lá na primeira temporada, eu vim de uma família de funcionários públicos. Então, o questionamento do eu quero isso e não é pra mim, mais relacionado ao empreendedorismo, ao se colocar como autônoma, prestadora de serviços, empreender, desenvolver projetos, e a questão financeira. Então, no início, o que era mais difícil pra mim era essa falta de previsibilidade que um emprego ou um cargo público tem e que o empreendedorismo não tem, não carrega. Que eu tracei metas. Eu não faço a menor ideia de como isso vai começar. Eu lembro até hoje, quando eu comecei, eu tracei um planejamento ali, tipo, meu plano de carreira desses 6 meses. Porque eu não acredito que a gente tem que saber planejar detalhadamente onde eu quero estar daqui a 10 anos. Não faço a menor ideia. Mas traçar metas de curto prazo, pra gente saber pra onde tá caminhando. E eu lembro que eu coloquei ali que meu objetivo eu comecei em agosto e até dezembro meu objetivo era ter, tipo, 10 clientes pagantes. E a minha cabeça era, gente, eu não faço a menor ideia como é que isso vai acontecer. Eu tô rindo pela quantidade que ela falou que queria ter até o final do ano, né? De agosto a dezembro. Não, e quantas pessoas... não, eu falei, já sei disso. Não, o meu foi assim, em um mês eu quero fechar um cliente e até final de agosto, uma pessoa pagando. Até final de outubro, mais 3, isso aqui mais 3 pra fechar 10. No primeiro mês? No primeiro mês, bate a meta. Então eu falei, bate a meta, dobra a meta. Então vamos. Mas assim, na minha cabeça, eu não conseguia entender como que esse movimento acontece. Tá, eu botei como meta, mas o que eu preciso fazer? Que eu faço, como é que isso vai acontecer, gente? Até porque o serviço não se vende sozinho, né? Não se vende sozinho. E assim, eu querendo significa que vai acontecer. Uhum. E aí, isso me gerava muita ansiedade no início. Por mais que eu não precisasse, eu venho de condição muito privilegiada. Eu não tava precisando desesperadamente daquele dinheiro pra, sei lá, pagar meu aluguel ou o supermercado no fim do mês. Mas ainda assim, isso gerava muita ansiedade. Porque mexia com esse senso de estabilidade e previsibilidade que eu sempre fui acostumada e ensinada. Então, o meu questionamento era esse. Cara, eu quero isso dessa forma. Esse é o preço que eu tenho que pagar pela minha liberdade geográfica, pela liberdade de tempo, pela autonomia que eu quero ter de criatividade, de criação, de projeto. Será que esse preço é muito caro para mim? Então, eu me questionava por conta disso. Então, a montanha-russa emocional, especialmente no início, é muito grande. Até hoje ela existe. Quem empreende, quem é autônomo sabe que é um alto e baixo muito louco, assim. Mas é como se antes os picos fossem, tipo, os picos e vales eram muito diferentes. Hoje se estabilizou mais. Então, continua essa montanha-russa, mas ela é menorzinha, sabe? As diferenças, eu oscilo menos. E eu já entendi também como que funciona esse jogo, né? Então, as coisas, você fica mais tranquilo e vai entendendo como, dentro do empreendedorismo, você pode se dar essa previsibilidade. Para não depender dessa ansiedade de bater meta ou coisas do tipo. Então, eu nunca cheguei a questionar se isso é pra mim, no sentido de questionar as minhas capacidades, mas questionei se eu queria aquilo. Então, esse foi o meu maior desafio, desde que eu decidi não seguir com a carreira pública. Tu passou por alguma situação dessa? Como é que foi? Algumas situações, algumas provações que me fizeram repensar se era isso que eu queria,
se eu realmente estava fazendo do jeito que eu acreditava que era para ser feito. E, obviamente, se eu ia conseguir botar em prática o que eu estava estudando, por exemplo, né? Então, se eu estava estudando sobre marketing e branding, se eu ia conseguir pegar essa ferramenta e me diferenciar. Então, eu passei aí, claro que eu não vou abrir todas as minhas provações, mas eu passei aí por algumas provações nesse período. É de você querer se sentir a pessoa transformada e não se sentir uma impostora, né? Tipo, eu tô vendendo, ensinando, mas eu poderia cair nessa também. Eu tô ensinando as pessoas aqui, desenvolvimento de carreira, ou organização de rotina, planejamento de agenda. Cara, minha vida tá caótica e eu tô ensinando as pessoas. Então você se sente meio impostora, tipo, sou sabotadora aqui. É difícil essa relação. Eu acho que dá pra eu trazer duas aqui, breves, assim. Quando eu lancei a primeira turma do Orquestra, eu vou trazer bem breve essa história. Eu criei um site. Gente, eu não sabia fazer nada. Você pensa, né? Uma pessoa que veio do mundo jurídico, mexendo com rede social, querendo fazer um site, sem dinheiro para fazer, né? Não tinha nenhuma fonte de investimento em cima de mim. Mas, assim como você também era privilegiada, não precisava correr atrás de, né? Meu Deus, preciso vender muito, porque senão não vou pagar o meu aluguel. Não tinha isso, mas queria buscar minha independência financeira o quanto mais rápido possível. E aí eu fiz um site, eu lembro que o Rafael me ajudou a fazer um site, a gente assinou um programa, eu falei, bom, eu gosto desse site aqui, me ajuda a fazer um site. Eu copiei o site, praticamente, assim. Mas mudei as palavras. Todo mundo faz isso, né? Pega um modelo e replica com as suas informações. Exato. Hoje, olhando para trás, eu vejo que não tinha como eu começar sem ser daquela maneira, entendeu? Por isso que eu hoje não julgo pessoas que usam também outras referências e montam coisas em cima de coisas que já existem, porque a gente precisa começar de alguma forma. E a gente vai aprendendo, lapidando tudo isso no caminho. Mas naquele momento eu peguei um site, copiei. E aí, beleza, joguei no ar e foi. Recebi um feedback falando que o meu site já estava uma cópia do site de outro curso. Aquilo ali a gente já se conhecia. Eu lembro. Aquilo ali foi... Nossa, quase que eu falei, não é pra mim. Não é pra mim. Que impostora, né? Eu tô ensinando branding e eu tô copiando o site de outra pessoa. Naquilo não... E realmente não faz sentido, né? Hoje eu vejo, não faz sentido. Então, aquilo ali foi uma grande, assim, rasteira nessa minha construção. Que eu quase... Eu não chego a dizer que quase desisti, mas eu fiquei me questionando muito se eu era capaz de continuar, entendeu? Eu lembro. Mas eu acho que é importante falar isso também, que eu passei por cima, né? Passei por cima dessa situação e falei, bom, concordo com isso, também não acho que esse é o caminho certo. Até o Rafa falou, cara, eu tô me sentindo mal porque quem fez o site fui eu. E ele que me ajudou em tudo. Ele falou, também tô me sentindo impostora aqui. É porque não tinha como fazer de outra forma, entendeu? Se não fosse esse site, eu ia copiar outro site. Sim, formato, ou você ia pegar um modelinho pronto lá que o próprio site vende, que alguém pode ter usado e tá igual. Exato. Então, não tinha como ser diferente. E não me arrependo também desse erro, mas aprendi com ele e nunca mais cometi. Então, isso foi uma rasteira que eu tomei. E quando eu fui contratada para trabalhar no tribunal, foi uma outra situação também, que eu já estava caminhando, né, totalmente empreendedora, solta. E aí é legal falar, porque tu fez um caminho contrário da maioria das pessoas. Total. Eu já estava ali, toda solta, empreendendo, já estava me expondo, já estava atendendo, já estava prestando serviço, já tinha turma da orquestra, quando eu recebi a oportunidade de trabalhar de volta no tribunal. E eu pensei, bom, e agora? E me questionei, assim, né? Cara, será que isso aqui tá me mostrando alguma coisa? Será que isso aqui tá me mostrando alguma coisa? E não foi isso, não. Porque eu sabia que, na verdade, eu não ia voltar a estudar para concurso. Mas que talvez eu não era o momento de eu abandonar o jurídico. Porque eu tinha essa questão. Gente, mas será que eu saio totalmente? Será que eu continuo falando para profissionais do mundo jurídico? Porque o branding como um todo, ele se aplica para qualquer profissão. Então, para qualquer marca pessoal. Não faz. Mas isso me fez repensar. Cara, eu acho que é um sinal de que eu não tô
que eu não vou sair desse nicho agora. Por um lado foi bom, porque eu acho que foi uma escolha muito positiva, não me arrependo também, continuo bem nichada. Mas ao mesmo tempo me fez repensar. Será que é um sinal do destino dizendo, Paola, peraí, não fica muito solta não, volta pra cá, volta pro jurídico, vem pro tribunal. Então, assim, isso me fez repensar também. Não a ponto de me fazer questionar se eu ia largar o Instagram, mas a ponto de questionar as minhas escolhas. Eu consigo me lembrar bem, a gente já era amiga, já era próxima, e eu passei contigo por esses 2 momentos. Sim. Eu lembro dos milhões de aulas que a gente trocou, não só na crise lá do site, tipo, cara, será que é isso mesmo, amiga? Sério, fala de verdade, o que é que tu acha? A Paula tava numa crise existencial ali, eu falei, calma. Eu sou uma fraude. Eu sou uma fraude. Desespero total, e eu tive que, calma, segurei a onda ali. Você que segurou minha onda. Segurei total pra fortalecer e vambora, reconhecer. Foi legal, porque tipo, errei, reconheci e mudei. No mesmo dia mesmo, tu já foi fazer alterações no site. Sim, foi. Pra diferenciar, assim, não foi uma coisa, você não negou, não estou imitando, todo mundo faz isso, não. Reconheci. Exigência, né? Não, você reconheceu, admitiu e vambora, e continuou. Do tribunal, eu também lembro que a gente conversou sobre os critérios, né? Sabe, assim, cara, tu tem claro sobre a tua direção, sabe? Esse rumo que tu quer tomar pra tua vida, esse desenho de futuro que tu tem pra ti. Eu acho que isso é o mais importante. Mais do que quem eu quero ser, como é que vai estar planejar minha carreira em 10 anos, é a gente ter clareza da direção, né? Que eu chamo de visão de futuro. Uhum. Visão pessoal de futuro, profissional, aquele desenho. Como é que vai estar minha vida? Vou estar morando aonde? Como que eu me vejo? Sabe? Esse estilo de vida, esses valores. Esse é o nosso norte. Faz sentido você ir pra esse caminho agora? É medo? Essa escolha vai ser por insegurança ou por convicção? Porque às vezes a gente entra e faz muitas escolhas por medo mesmo. E veja, eu acabei de falar de toda essa insegurança financeira. Isso também era uma coisa que te tocava, eu lembro. E assim, sabe, parece um diabinho, assim, tentando pra você voltar pra aquele lugar. E eu lembro que tu me contou também disso ser quase como uma... Sabe quando você quer encerrar aquela história? Tipo, eu preciso encerrar passar por isso comigo mesma. Eu sou capaz, eu tive essa oportunidade. E fechar esse ciclo da melhor forma. E também vai ser um bom retorno financeiro, uma boa experiência, aprendizado. Enfim, ali naquele contexto fazia muito sentido. Ainda faz. Ainda faz. Pra essa fase. E aí isso é muito legal a gente ter clareza, porque é algo que a gente sempre fala nos trabalhos, nos processos, no Instagram, que é a gente entender qual é a nossa circunstância atual. Porque muitas vezes, e eu vejo isso muito também nos processos que eu acompanho, de a pessoa entender que nesse momento eu preciso de algo que me dê um retorno financeiro para que daqui a 2 anos eu consiga fazer essa movimentação e estar no lugar que vai me dar, além de dinheiro, também realização. Nem sempre isso vem junto. É uma etapa, assim. Sim. Então, você já estava empreendendo por, assim, necessidade, vamos dizer assim, até porque você também não estava buscando empregos, mas também não tinha sido abordado. E quando aquilo apareceu, fez muito sentido. Porque você estava mal começando, né? A sua estrada como autônoma, e fez sentido ali para te dar mais estabilidade e força. Tirar a pressão. A pressão de dar certo. A pressão de dar certo no início. E até para me possibilitar de fortalecer ainda mais esse outro caminho também, esse outro caminho, exatamente. Porque é que nem eu falei, não tinha ninguém para fazer meu site, por exemplo. Hoje eu teria alguém. Hoje eu poderia contratar uma pessoa para fazer o site para mim. Sim. Então eu acho que veio também numa hora muito boa, sabe? Sim. Nessa estrada, falamos de perrengues aqui, né? De situações constrangedoras, frustrantes, dores. Teve alguma conquista desde então, né? A gente não tem que 10 anos de estrada aí, mas nesse breve caminho, nessa breve trajetória que a gente já trilhou, teve alguma conquista que tu considera que foi, assim, inimaginável, que tu não... Tipo, caraca, sabe assim, como assim eu consegui isso? Eu achei que ia demorar 5 anos pra isso acontecer. Sim. Algumas. Porque quando a gente tá começando, a gente não imagina muita coisa, né? Tudo parece surreal. Tudo parece muito surreal. E é legal a gente até falar isso para as pessoas que estão acompanhando a gente, porque o movimento que eu vejo hoje nas redes sociais são as pessoas começarem agora sonhando com as conquistas de pessoas que já estão trilhando um caminho há muito mais tempo.
beleza, a gente tem que sonhar com isso, acho isso importante. Mas entender aonde a gente se encontra e o que pode ser uma conquista inimaginável para esse cenário. Mas é até importante pontuar aqui que às vezes é uma crise também, pessoas falam, será que eu não tenho muita ambição? Eu nem consigo sonhar tão grande. Porque às vezes, dependendo do lugar que a gente tá partindo, é tão absurdo desejar que talvez você nem se permita. Tipo, como assim eu vou sonhar com isso daqui? Sei lá, vamos dar um exemplo. Eu vou desejar, vou começar já focando e tendo a visão clara que eu vou ter um programa na Globo. Cara, você pode até sonhar com isso, né? Mas assim, eu não ia conseguir nem falar em voz alta, porque é um negócio que é tão distante da minha realidade que nem parece possível. Então, às vezes, a gente não tem cair nessa falácia de que a gente vai ter sonhos megalomaníacos desde o início. Os nossos sonhos se atualizam à medida que a gente cresce também. Isso aí. A gente vai se desenvolvendo, vai fortalecendo a autoconfiança, vendo nossos resultados, e os nossos sonhos, eles se atualizam. Você não precisa ter um sonho megalomaníaco de agora. Talvez você vá construindo esses sonhos à medida que você avança também. Isso é legal a gente pensar. Então, eu tenho visto muito esse movimento e isso gera uma grande frustração, entendeu? E faz com que as pessoas desistam. Porque se eu tô começando agora e eu penso, já contando, por exemplo, uma das minhas conquistas inimagináveis, eu numa primeira turma do orquestra fechar 50 pessoas. Foi bizarro. 50 pessoas. Eu achei que eu ia fechar 10, entendeu? Então, assim, eu tinha medo de cobrar, e você sabe disso, você lembra disso? Eu tinha medo de cobrar. Eu tinha ainda as minhas inseguranças de identidade, de entender se realmente aquilo era o meu caminho ou não. Então, eu acredito que essa foi uma conquista inimaginável e que me fez ter certeza que esse era o meu caminho. Então, fica até assim, Bia, para as pessoas entenderem isso, sabe? Que imagina se eu, naquela situação, naquele cenário, imagina se eu pego, sei lá, um objetivo, se eu determino um objetivo de fechar, se eu olho, por exemplo, para uma pessoa que está na minha frente 3, 4, 5 anos de posicionamento digital, na mesma área, ou uma pessoa que está em circunstâncias completamente diferentes das minhas circunstâncias, e eu coloco um objetivo igual ao dela, igual ao dele. Ah, não, essa pessoa aqui tem 100 alunas na primeira turma. Querem fazer 100 alunas. E aí eu pego a quantidade que eu tenho, o meu primeiro produto que não está validado, né, que não foi validado. Querer fazer 100 vendas. E querer fazer 100 pessoas. Então, entende como não teve frustração, só teve conquista inimaginável. Sim, porque eu me coloquei no lugar. E eu me coloquei no lugar que eu realmente eu sei de onde eu tô saindo. Exato. Gente, desculpa. Porque vai ser... Cara, para, sabe? E eu vejo que as pessoas se frustram muito. Ai, foi um lançamento ruim. A pessoa tá lá frustrada, arrasada. Caraca, tu vendeu 20 vendas, 20 vagas, né? Tu tá aí frustrada porque tu imaginou que ia ser 100. Mas de onde que teve essa referência? Como que tu chegou a esse número? A gente não pensa nisso. Da onde você tirou esse parâmetro? Da onde que você tirou esse parâmetro? Pra colocar isso como meta. Essa foi, com certeza, a primeira conquista inimaginável. Uma outra conquista, até pensando até rebobinando um pouco mais a fita, eu comecei a falar sobre marketing no meu Instagram. Um mês depois eu fechei minha primeira consultoria. Foi rápido? Foi muito rápido. Isso foi também totalmente inimaginável. Eu pensei, cara, eu vou precisar aqui de um ano, né? Pra alguém entender que eu posso ajudar. E foi assim. Paola, você presta consultoria? Falei, presto. Sempre fiz então, isso. Isso foi uma super conquista imaginável pra mim, cara. E é legal a gente perceber isso. Assim como a gente falou que se coloca sempre no lugar de aprendiz, entender que nunca a gente vai estar pronta pra dar consultoria, mentoria, direcionar alguém. A gente vai estar sempre em construção e as pessoas também. Então, ao mesmo tempo que eu participo desses ambientes de construção, desenvolvimento, mentorias e tudo mais, eu também tô apta a dar. A gente só precisa estar um passo à frente da pessoa que direciona, porque quando a gente tá começando, a gente não sabe nada. E aí isso vai se atualizando, sabe? Então, ter essa paciência, ter essa noção, não se colocar num pedestal e ter muita percepção da sua circunstância, eu acho que é importante. É aquela frase, se colocar no seu lugar, né? Porque a gente ocupa um lugar hoje. Sandalinha da humildade.
Bom, tendo dito isso, falei aqui 2 conquistas inimagináveis minhas. Queria saber se você também teve. Saber, assim, uma curiosidade. Se por Nunca falei acaso. isso publicamente. Nunca Vou falou trazer pra publicamente. mesa. Nunca falei publicamente. Eu não gosto Eu de... quero saber. Nunca falei isso publicamente. Até porque eu também... A gente, né? Você também faz isso. Eu não me posiciono muito com isso na bio ali, né? 1000 alunos pelo país. 6 Resultados. dígitos. Eu não boto esses Fala muito resultados. sobre os nossos resultados. Porque eu prefiro que as pessoas foquem na experiência e no caminho. Decida para experimentar, entenda como que se constrói, olhe para o resultado, entenda análise, isso é muito importante. Não é só o caminho, é também sobre o resultado. Mas, inclusive, escrevi um post sobre isso antes, João. Não é sobre o caminho, mas não só. Então, eu não coloco muito foco em resultado imediato, porque não é a minha comunicação. Mas já que estamos falando de conquista inimaginável, que foi inimaginável pra mim. Assim, inimaginável. Não só pra você, porque não sei o que você vai falar, mas eu sei de uma conquista inimaginável tua, que quando você me contou, nem eu imaginava também. Ficou chocada. Que foi a questão do faturamento. Eu não sei se era isso que você tá pensando. Faturamento. Cara, eu comecei em agosto e eu fiz 6 dígitos em 6 meses. Então, assim, quando eu comecei a pensar, o CNPJ é bom, né? Já tinha batido o teto do MEI. Em 4 meses. Então, assim, em dezembro eu fui lá e abri meu CNPJ, Sociedade Limitada Unipessoal, abri minha empresa. Em dezembro, eu voei, assim, a pessoa física, concurseira zerada. De moletom. Para 6 dígitos de faturamento. E aquilo, pra mim, foi surreal. Foi surreal, porque eu não sabia nem que eu era capaz daquilo. Então, assim, foi bizarro pra mim essa questão nem que isso era possível, né? Eu não sabia nem que isso era possível, pra mim demorar anos aquilo acontecer. E nem foi com mega lançamentos. Diferente de ti, eu fiz de forma muito rústica, assim, as turmas, né? Então, as minhas 3 primeiras turmas tinham 15, 20 pessoas. Eu acho que a que teve mais era 30, 40. Era uma coisa menor, eu tava validando produto. Em números, assim, isso não foi tão rápido. Mas eu acredito que aqui seja porque você atende muitas pessoas no individual, né? Não, a grande diferença foi que, assim, tu veio produzindo e tu tinha uma demanda reprimida maior do que a minha. Eu, em 2 meses, abri a primeira turma. Eu não deixei isso se somar, tá entendendo? Então, assim, o tempo que eu abri 3 turmas, estava na primeira. As minhas 3 davam a mesma quantidade de alunas tuas, entendeu? Sim. Mais ou menos isso. Sim. Mas, porque, você de novo, fazendo. eu ia lá fazendo. Exatamente. Então, foi exatamente essa inclinação. Cara, eu cansei de estudar tanto. Nessa nova trajetória que eu tô me propondo a fazer, eu vou estudar e aplicar, estudar e aplicar. Isso me trouxe um resultado financeiro muito expressivo, rápido. E, assim, eu não... De novo, pela minha condição de privilégio, eu reinvesti muito também. Sim. Então, eu sempre consumi muitos cursos, eu pago, literalmente, pra sentar em determinadas mesas, pra me aproximar de determinadas pessoas, olhar como o mercado tá fazendo, melhorar meus equipamentos. Então, eu acho que esse reinvestimento também contínuo do que eu tava recebendo me trouxe essa conquista que foi inimaginável e muito expressiva. Então, isso veio, assim, pra mim, eu não consigo pensar em qualquer outra, porque essa foi, assim, eu fiquei chocada. Chocada. Porque eu nem tinha noção desse número. Eu só entendi ele quando eu parei pra contabilizar. Porque eu só fui fazendo e me atropelando ali. Então, quando eu parei pra fazer essa conta, eu falei, gente, eu não vou nem abrir MEI, não. Porque, assim, em 4 meses, eu já bati o teto, não vou me limitar a isso daqui. Eu vou abrir logo a limitada. Já que é possível, vamos. E aí fui. Então, assim, ali eu também tive muitos aprendizados de entender que eu não queria ser uma prestadora de serviço, atendimento individual full time. Então, eu digo que é um canto da sereia, né? Que as pessoas caem no canto da agenda cheia. Nossa, ensino você a encher a agenda. Deus que me livre, não quero encher minha agenda. Você encheu e entendeu que muito não quero encher. Exatamente. Então, eu tava com muitas clientes ao mesmo tempo, me sentindo totalmente sobrecarregada, ao mesmo tempo rodando as turmas. Então, eu cheguei num ponto que eu pensei, ok, faturei tudo isso, cheguei a todo esse lugar, agora eu vou colocar um freio. E eu passei uns 3 meses ali, só meio que desaguando quem tava comigo. Eu não posso mais pegar ninguém, não posso continuar aumentando e crescendo, ou nem manter tudo que eu faturei até agora,
porque eu preciso que essas pessoas encerrem. Então, eu lembro que isso foi dezembro, janeiro, fevereiro, março ali, eu praticamente só fiquei finalizando para dar conta daquela carga ali que se acumulou, pressionou ali esse início. Mas eu acho que essa foi a maior de todas, que foi um resultado, uma consequência de as pessoas me procurarem, que também, na verdade, isso foi o mais inimaginável possível, porque se meu objetivo no primeiro mês era ter um cliente, eu já fechei 5, no segundo mês já fechou 10, o faturamento, o meu resultado, ele veio daí, na verdade, Sim. né? Sim. Então, o resultado financeiro foi uma consequência de toda essa busca, essa confiança já imediata, que foi logo também rápido, não demorou muito para as pessoas confiarem em mim e verem que eu estava agindo com seriedade. E aí isso legal, fica também um aprendizado. Por mais que você esteja começando, as pessoas que já estavam ali, que me conheciam, quem estava chegando, passava a confiar na minha postura como profissional, por mais que ela soubesse que eu estava iniciando naquela área de direcionamento profissional, de organização de tempo, de direcionar transições de carreira. Elas confiavam na minha personalidade, no meu comprometimento. Independente da tua área de atuação. Independente do que eu tava fazendo. Eu não sei o que a Bia tá fazendo, eu sei que ela tá começando nisso agora, mas eu confio nela, porque ela me passa essa confiança, eu sei que ela é dedicada, ela é comprometida, ela é disciplinada. Então foi muito além do técnico, as pessoas elas confiavam em mim. Uhum. E eu acho que isso é um dos maiores aprendizados que a gente pode deixar passar. Os próximos episódios vamos receber mulheres maravilhosas, pessoas que a gente se inspira e admira muito, que com certeza, assim como com a gente, com as nossas histórias, com as nossas experiências, vocês também vão aprender muito e nós também vamos aprender muito com a trajetória dessas mulheres. Espero que vocês gostem das convidadas. Inclusive, se vocês tiverem sugestões de pessoas que vocês... Isso, nem deixa aqui embaixo nos comentários, manda pra gente no Instagram. Quem que vocês querem ver aqui com a gente? Isso aí. Se vocês tiverem sugestões... E só exemplificando que esse vai ser um videocast online, né, gente? Esse primeiro a gente tá juntinhos aqui fisicamente. Isso aí. Mas a proposta é ser algo virtual mesmo. E eu até falei isso pra Paola. A nossa proposta é até sair um pouquinho desse eixo Rio-São Paulo, onde se concentram os podcasts, videocasts, e trazer convidadas, mulheres também inspiradoras de outras regiões do país. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, do Sul, né? Aproveitando que estamos aí nesse ambiente online, a gente conseguir expandir também essas barreiras e trazer histórias inspiradoras de outras regiões do país, né? Que não aqui São Paulo e Rio. Nos próximos episódios, a gente vai prosseguir nesse clima aqui gostoso que a gente tem. A gente quis muito trazer esse primeiro só nós duas dessa forma e juntinhas fisicamente para contar para vocês essa novidade de tudo que vai vir pela frente. Espero que vocês tenham gostado dessa mudança toda, dessa reformulação do projeto, que vocês venham com a gente também desenvolver os seus projetos paralelos, que vocês contem com a gente durante essa jornada. A gente está aqui sempre para trocar com vocês, então comentem aqui no vídeo, né? Se vocês forem assistir no vídeo, comentem no vídeo. No Spotify. Se você estiver vamos dar stream aí pra gente, galera. Só escutando, vocês podem encontrar a gente nos nossos perfis no Instagram, @_PaolaFrancesconi, @Abrirabirita, aquela só The One and Only. The One and Only. Troquem com a gente depois que vocês ouvirem, assistirem, comentem lá, né? Contem pra gente se vocês gostaram dessa mudança toda. E não se esqueçam de ativar o sininho. O sininho é lembrete, não. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, ajuda a gente aí. E antes que a gente esqueça, que a gente nem comentou também, falamos que esse projeto ele não é só mais um podcast, a gente tem muitos planos futuros e vamos compartilhar nossos pouquinhos com vocês. E uma dessas coisas... Ele vai ser um projeto híbrido. Uma dessas coisas é fortalecer e construir essa nossa comunidade de mulheres paralelas. Nós vamos desenvolver aí projetos e coisas exclusivas para quem participa desse projeto com a gente. Quem apoia. E quem o nosso sonho apoia também. Esse nosso sonho. Então, se você gosta desse projeto, se você curte o nosso trabalho, a gente te convida a clicar aqui nesse link embaixo, no Apoia-se, e também contribuir para que a gente possa, pelo menos, né? Não, pelo menos não. Para que a gente possa ampliar esse projeto e torná-lo cada vez melhor.
melhor, mais profissional. Mais profissional, com mais equipamento. Com mais convidadas, com... Mais episódios Sim, também, mais frequentes, mais estruturas, né? Hoje a gente mantém ele nesse tamanho, porque é o que a gente consegue arcar. Então, a nossa primeira meta aí é cobrir os custos que isso daqui nos traz e depois expandir o melhor possível. Apoia a gente. Vamos bolar aí conteúdos e eventos exclusivos para quem é da comunidade. Isso aí. Né? Para prestigiar também, a gente ter esse retorno, essa reciprocidade com você que apoia a gente, né? Não só como dupla, mas também o projeto como um todo. Porque isso não é sobre a gente, é sobre todas nós. Apoia a gente, fica com a gente e conta pra gente o que vocês acharam de toda essa mudança. A gente tá super ansiosa para saber o feedback de vocês. E no próximo episódio, a gente vai receber uma convidada muito especial, que já vocês vão saber quem é essa mulher que a gente vai receber aqui, né? Tô ansiosa. Tô ansiosa também, animada. Um beijão pra todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo.